Você sabe o que é pior do que uma mentira? É interessante como nós ficamos tristes, ficamos chateados, decepcionados, em alguns momentos até mesmo irados, indignados, quando nós percebemos que alguém está mentindo para nós, está nos passando a perna, está nos enganando. Se tem uma palavra que define o Evangelho, o Reino de Deus, essa palavra é verdade. Jesus nos disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em João 8,32, nós temos um outro texto que diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo nos apresenta alguns textos falando acerca do tempo em que andávamos no engano, que vivíamos nas trevas, que vivíamos na escuridão. Então, essa palavra, verdade, define o Evangelho, define o cristianismo. E a pergunta é, o que é pior do que uma mentira? Pior do que uma mentira é uma falsa verdade. Uma verdade é um conceito firmado, e este conceito, quando firmado, se torna um sistema de crença. E é interessante que nós determinamos toda a nossa vida, todas as nossas ações e reações, baseados naquilo que acreditamos, no nosso sistema de crença. E é aí que mora o problema. Você já parou para pensar que muitas verdades, muitos conceitos, muitas crenças que você carrega com você, que aprendeu ao longo de toda a sua vida, não são verdades, podem ser falsas verdades? E é interessante que, da mesma forma que um alimento faz mal ao nosso corpo, alguns conceitos, algumas mentiras que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, também geram muitos problemas na nossa vida espiritual. Você já parou para pensar que aquilo que você acredita pode ser uma mentira? O nosso objetivo aqui não é enfraquecer a sua fé, não é gerar uma dúvida e um questionamento. Ao contrário, é sim fundamentar a sua fé, fazer com que eu e você possamos olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, ela tem começo, meio e fim. Todos os versículos estão contextualizados uns nos outros e eles não estão de forma isolada. É muito fácil nós encontrarmos muitos cristãos cheios de devoção, cheios de amor, de fé, mas é interessante quando eles são questionados, eles são interpelados acerca do seu amor e da sua fé por Cristo Jesus. Eles não conseguem explicar a razão da sua fé. E nós encontramos um texto em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz, Antes, santifiquem a Cristo como Senhor do seu coração. Estejam sempre preparados para poder apresentar ou responder a alguém que lhe pedir acerca da razão, da esperança que há em vocês, da razão da sua fé. Nós encontramos um outro texto em Atos capítulo 8, a partir dos versículos 20, 26, nós encontramos uma história de um discípulo de Jesus, Felipe, que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele recebe uma instrução de caminhar ao lado de uma carruagem. Nessa carruagem estava um eunuco, um oficial da rainha de Candace. Ele estava lendo um texto das Escrituras que nós encontramos em Isaías 53, falando acerca da morte de Jesus, uma profecia acerca da crucificação de Cristo, nosso Senhor, e ele então estava lendo essa referência e Felipe pergunta para ele, você entendes o que lê? E ele responde, como poderia entender se não há alguém que me explique? Então, Felipe é convidado a entrar na carruagem e ele faz uma explicação. A pergunta então é, você entende o que você lê? Quando nós não entendemos o que nós lemos, nós precisamos examinar as Escrituras. O cuidado que nós temos hoje está em que muitas pessoas estão se alimentando de muitas coisas, estão recebendo muitas informações e na maioria das vezes essas informações elas não são a pura e a real verdade de Cristo. Então, busque ter cuidado com tudo aquilo que você ouve. Deus abençoe a sua vida.